Nabucodonosor, um nome que ressoa ao longo da história como de um monarca lendário que dominou vastos territórios com um poder que beirava o divino. Ele ascendeu como rei da Babilônia, uma figura imponente cujo reinado durou anos, marcando profundamente o destino de povos e civilizações inteiras. Sob o seu comando, as forças egípcias sucumbiram, os assírios foram subjugados e Jerusalém, o coração de Judá, caiu sob a sua vontade de ferro. No auge de sua glória, sua grandeza aumentou tanto que muitos o consideraram um deus na terra. Porém, em meio ao seu esplendor, algo extraordinário aconteceu. Ele ficou cara a cara com o Todo-Poderoso e, nesse encontro, descobriu uma verdade oculta, reservada apenas para aqueles que ultrapassam os limites do mundano. Que revelação aguardava o grande rei nas profundezas do seu encontro com o divino? Que mistérios ele revelou que permanecem ocultos aos olhos da humanidade comum? Junte-se a nós nesta jornada enquanto exploramos os ensinamentos ocultos da Bíblia e o que Nabucodonosor sabia, mas que você talvez ainda não saiba. Nabucodonosor, cujo reinado se estendeu de aproximadamente 605 a.C. a 562 a.C., não só foi notável pelas suas conquistas militares, como a captura e destruição de Jerusalém e o subsequente exílio dos judeus, mas também pelas suas impressionantes obras arquitetônicas, entre as quais se destacam os renomados Jardins Suspensos. Este ambicioso monarca procurou expandir o seu império e exibir o seu poder através de projetos e feitos imperiais monumentais. No entanto, seu orgulho e arrogância eventualmente levaram à sua própria queda, conforme narrado na narrativa bíblica. Em todos os cantos do vasto império de Nabucodonosor, desde as terras mais distantes até as cidades mais próximas, o respeito por Sua Majestade foi manifestado de maneira reverente. Velhos e jovens, homens e mulheres e até crianças prostraram-se diante do seu poderoso reinado. A extensão do seu domínio era incomparável, estendeu a sua influência sobre as civilizações da Síria e do Egito, tornando-se o senhor indiscutível do mundo conhecido. No entanto, à medida que a sua riqueza e poder cresciam exponencialmente, também cresciam a sua arrogância e complacência. O sucesso inebriante mergulhou-o numa perspectiva distorcida da realidade, distanciando-o das verdadeiras essências da vida e do universo que o rodeia. Quando voltou a sua atenção para Jerusalém, o coração de Judá decidiu não submetê-la imediatamente à destruição total, mas optou por uma estratégia mais sutil. Em vez de arrasar a cidade, ele preferiu governar os reis da Judéia, manipulando-os como marionetes para prolongar seu domínio sobre a cidade súdita. Esta abordagem estratégica criou um ambiente propício ao descontentamento e à dissidência, embora o medo da imponente força militar da Babilônia tenha mantido afastadas quaisquer tentativas de rebelião. Segundo o livro dos Reis 24:1, Nabucodonosor, com astúcia política, nomeou Zedequias, um jovem inexperiente, como rei fantoche de Judá, garantindo assim a continuidade de seu poder e evitando revoltas. No entanto, as crônicas também expõem o comportamento malévolo de Zedequias, que ignorou as advertências dos profetas, zombou das palavras divinas e desencaminhou o seu povo para a idolatria. Apesar das advertências claras de Jeremias sobre as consequências da rebelião contra a Babilônia, Edequias optou por ignorar o conselho do profeta, acabando por desencadear o cerco de Jerusalém. O cerco, episódio narrado em vários livros bíblicos como Segundo dos Reis, Segunda Crônicas e Jeremias, representa um capítulo sombrio na história de Jerusalém. Aqui vemos como a história está entrelaçada com a tragédia, uma lembrança perene dos horrores da guerra e da crueldade humana. As forças babilônicas, determinadas a quebrar a resistência da cidade, implementaram uma estratégia brutal: a fome. Com o prolongamento do cerco, a escassez de alimentos tornou-se uma arma letal, visando minar o moral e a resistência dos habitantes. No meio deste panorama desesperador, Zedequias, o último monarca de Judá, caiu nas mãos dos babilônios, enfrentando um destino trágico: captura e posterior assassinato. A crueldade dos invasores não conheceu limites. Diante dos olhos do rei derrotado, eles cometeram um ato de barbárie, executando seus próprios filhos. Este ato hediondo, destinado a infligir o máximo sofrimento, deixou uma cicatriz indelével na memória de Zedequias. Uma vez dentro da cidade, os babilônios direcionaram sua raiva para o coração espiritual de Jerusalém, o Templo de Salomão.
Esta imponente estrutura, símbolo da presença divina entre o seu povo, foi reduzida a escombros pelas chamas vorazes. A chegada de Nebuzaradã, comandante das forças babilônicas, marcou o início da devastação final. Num ato de profanação inimaginável, o templo, o palácio real e as residências da cidade foram consumidos pelo fogo, apagando quaisquer vestígios da sua antiga glória. A demolição dos muros deixou Jerusalém vulnerável, privando-a da sua antiga força e tornando-a presa fácil para os invasores. Não satisfeitos com a destruição física, os babilônios saquearam o templo, despojando-o dos seus tesouros mais sagrados. Colunas de bronze, tigelas de bronze, castiçais, tigelas e utensílios de ouro e prata foram arrancados de seu local de origem e levados como despojos de guerra para a Babilônia. Templo de Salomão. Outrora orgulho de Israel e a morada do Altíssimo, tornou-se um símbolo comovente de uma aliança quebrada entre Deus e seu povo. A perda do templo representou não apenas a destruição de uma estrutura física, mas também o rompimento de um vínculo espiritual, deixando Israel em desolação e lamentação. Neste trágico episódio reside uma lição intemporal sobre as consequências da arrogância humana e a fragilidade dos laços divinos. O saque implacável não se limitou ao templo, até as joias mais sagradas foram retiradas do seu local de origem. Este ataque devastador marcou o início de um terceiro e mais severo cativeiro para Jerusalém, mergulhando-a na desolação e no roubo. Em meio às ruínas fumegantes, ressoou a lamentação dilacerante do povo, conforme descrito no Salmo 137, à beira dos rios da Babilônia. Ali estávamos sentados, chorando quando nos lembramos de Sião. A queda do templo e o subsequente exílio dos judeus marcaram uma virada na religião hebraica. Eles perceberam que a sua conexão com Deus não residia em lugares físicos ou estruturas terrenas. Em vez de dependerem de um santuário material, passaram a compreender a onipresença de Deus, reconhecendo sua presença até mesmo em terras distantes como a Babilônia. Esse despertar espiritual os levou a se adaptarem, ajustando suas crenças e modos de vida para manter um vínculo sólido com sua fé em meio às adversidades. Deus, em sua infinita sabedoria, escolheu Nabucodonosor como instrumento para executar seu julgamento divino sobre o povo de Judá. Os judeus, que haviam caído na idolatria e na desobediência, enfrentaram as consequências da sua alienação de Deus. Como parte de seu plano, Nabucodonosor ordenou o treinamento de jovens judeus, incluindo Daniel, Ananias, Misael e Azarias, em conhecimento e sabedoria para servi-lo. Instigado por esta autoridade divinamente conferida, Nabucodonosor começou a exigir adoração. Num ato de excessiva arrogância, ordenou a construção de uma monumental estátua dourada, exigindo que todos os presentes se prostrassem diante dela num ato de culto coletivo. Esta tirania despertou a resistência de Sadraque, Mesaque e Abednego, que desafiaram corajosamente a ordem do rei, recusando-se a curvar-se a qualquer divindade que não fosse o seu Deus. A recusa dos 3 hebreus em curvar-se à pressão do poder político desencadeou a fúria de Nabucodonosor, que os enfrentou com uma escolha dolorosa: adorar a estátua ou enfrentar o castigo da fornalha ardente. Com fé inabalável no Deus vivo, Sadraque, Mesaque e Abednego permaneceram firmes em sua convicção, confiando que seu Senhor os libertaria mesmo no meio do fogo ardente. Sua resposta desafiadora ressoou com uma certeza tranquila: em vez de temer o seu forno, tememos ao nosso Deus. Mesmo se morrermos, ainda serviremos ao Deus vivo. Sua inabalável bravura e lealdade não passaram despercebidas pelo furioso rei, que ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal antes de jogar os 3 homens dentro. O milagre que aconteceu seguiu-se foi uma demonstração surpreendente do poder divino. Enquanto os 3 hebreus enfrentavam a morte iminente, eles testemunharam a intervenção sobrenatural de Deus. Apesar das chamas abrasadoras, uma presença celestial os acompanhou dentro da fornalha, protegendo-os de todo o mal. Até Nabucodonosor, testemunhando o espetáculo incrível, ele reconheceu a grandeza do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, glorificando-o como o único digno de louvor e adoração. A história desses homens valentes é um testemunho duradouro da fidelidade de Deus para aqueles que confiam nele, mostrando que mesmo em meio às provações mais ardentes, seu poder soberano prevalece e sua graça é suficiente para sustentar seus filhos fiéis. O reconhecimento do poder divino por Nabucodonosor marcou um ponto de viragem no seu reinado.
Ao emitir um decreto proibindo falar mal do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, ele demonstrou uma compreensão mais profunda da soberania divina e da necessidade de submeter-se a ela. Esta bênção sobre os 3 hebreus na província de Babilônia ilustra como o favor de Deus acompanha aqueles que lhe são fiéis, mesmo em terras estrangeiras e entre culturas pagãs. Embora o Antigo Testamento não nomeie Jesus como o Novo Testamento, sua presença e influência são evidentes em todas as Escrituras. Esta verdade duradoura destaca a importância de reconhecer a soberania de Deus, independentemente do estatuto ou posição social. Os líderes, por mais poderosos que sejam, devem lembrar-se de que estão sujeitos ao governo divino e que, mais cedo ou mais tarde, a vontade de Deus prevalecerá sobre todas as coisas. Aqueles que se submetem à autoridade de Deus tornam-se seus companheiros, participando da sua graça e proteção. O livro de Provérbios, no capítulo 16, versículos 2 e 3, enfatiza a importância de entregarmos nossas obras ao Senhor e confiarmos em seus caminhos, mesmo em tempos de alta pressão e estresse. A sabedoria judaica adverte que, embora alguém possa sentir-se seguro da sua própria justiça, é Deus quem examina os motivos do coração. Embora Nabucodonosor tivesse testemunhado e reconhecido as maravilhas do Senhor, ele ainda não havia mudado seu modo de vida. A visita divina a Nabucodonosor ocorre no contexto do sonho que o perturbou, registrado no capítulo 2 de Daniel. No 2º ano de seu reinado, Nabucodonosor teve um sonho que o deixou inquieto, levando-o a buscar respostas entre seus sábios e conselheiros. O caráter extraordinário do seu pedido revela o seu desespero em compreender o significado dos seus sonhos, o que levou à ameaça de punições severas para aqueles que não conseguissem satisfazer as suas exigências. A incapacidade dos sábios de interpretar o sonho desencadeou a ira de Nabucodonosor, que ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. Esta história ilustra a luta de Nabucodonosor para compreender os desígnios de Deus e a sua reação à incapacidade dos sábios de lhe fornecerem respostas satisfatórias. Em Daniel 2:12 a 13 anos, a ameaça de execução dos sábios, que incluía Daniel e seus companheiros, foi decretada, testando a determinação do jovem hebreu e seus amigos. Nabucodonosor. Na sua busca pela verdadeira sabedoria, ele pode ter visto esta crise como uma oportunidade para avaliar as capacidades dos seus conselheiros anteriores. Demonstrando discernimento e prudência, Daniel questionou a seriedade do decreto real quando foi abordado pelo capitão da guarda do rei, Aroque. Em Daniel 2:14 a 16, Daniel com calma e sem pânico solicitou tempo para interpretar o sonho, revelando sua integridade e confiança em Deus mesmo em momentos de crise. A sua reação às adversidades revelou o seu verdadeiro caráter, como muitas vezes acontece em tempos difíceis. Daniel, motivado por sua fé e confiança em Deus, solicitou um adiamento para buscar a intervenção divina. Em Daniel 2:17 a 18 anos, ao voltar para casa, Daniel e seus amigos levantaram orações a Deus pedindo misericórdia e revelação para evitar o mesmo destino que aguardava os sábios da Babilônia. Em Daniel 2:19, a resposta veio na forma de uma visão noturna, levando Daniel a louvar o Deus do céu por sua sabedoria e poder. Embora a natureza exata da experiência de Daniel, se foi um sonho ou uma revelação espiritual, não fosse clara, a sua reação foi reconhecer e admirar a grandeza de Deus. Em Daniel 2:20 a 23, Daniel exaltou a soberania de Deus sobre o tempo, as estações e os governantes, reconhecendo que é Ele quem concede sabedoria àqueles que a buscam. Grato e abençoando a Deus, Daniel glorificou o Deus do céu por seu poder e soberania, lembrando a Nabucodonosor e a todos que ninguém está acima de Deus, nem mesmo um rei poderoso como ele. Em Daniel 2:24 a 30, Daniel apareceu diante de Aroque, o encarregado de executar os sábios, e pediu permissão para interpretar o sonho antes que a sentença do rei fosse executada. Convocado diante de Nabucodonosor, Daniel afirmou que a verdadeira sabedoria não vem dos homens, mas de Deus, que revela os mistérios do universo. Ao expor o conteúdo do sonho do rei, Daniel destacou as preocupações do monarca com o futuro, principalmente com os acontecimentos que ocorreriam nos últimos dias. Em Daniel 2:31 a 35, Daniel relatou a visão da estátua composta de vários materiais, ouro, prata, bronze, ferro e uma mistura de ferro e barro.
Uma pedra, não feita por mãos humanas, atingiu os pés da estátua, fazendo-a cair e tornando-se uma grande montanha que encheu toda a terra. Esta imagem simbólica representava o fluxo dos reinos terrenos e o estabelecimento final do reino eterno de Deus. Em Daniel 2:36-45, Daniel interpretou a visão de Nabucodonosor, explicando que cada parte da estátua simbolizava um reino sucessivo, Babilônia representada pelo ouro na cabeça, seguida pela Medo-Pérsia, Grécia sob o governo de Alexandre, o Grande, finalmente, Roma. Os pés e dedos, compostos de ferro misturado com barro, representavam um reino dividido, uma mistura de força e fraqueza. Daniel observou que no tempo dos últimos 10 reis o reino de Deus seria estabelecido, sendo um império eterno que não seria derrubado por nenhum poder terreno. Esta interpretação destacou a soberania divina sobre a história, mostrando como Deus previu a ascensão e queda dos reinos até o estabelecimento do seu reino eterno. Daniel afirmou a autenticidade do sonho e sua interpretação, atribuindo-o à revelação divina. Este sonho de Nabucodonosor representou a sucessão de reinos, com Babilônia como o primeiro e o próprio Nabucodonosor personificando a cabeça de ouro. Reinos posteriores como Medo-Pérsia, Grécia e Roma foram representados por materiais de menor valor, refletindo seu declínio no poder em comparação com a Babilônia. Cada metal da imagem do sonho simbolizava as características de seu respectivo império, Babilônia como ouro, Pérsia como prata, Grécia como bronze e Roma como ferro. Esta visão também revelou a duração relativa destes impérios, desde a breve e mais poderosa Babilônia até ao longo governo de Roma. Esta interpretação detalhada desmascarou a fragilidade dos impérios terrenos e apontou a inevitabilidade do triunfo do reino eterno de Deus sobre todos eles. Ele havia buscado a interpretação do seu sonho através do profeta Daniel. Ele sabia que era um aviso, mas será que mudou seu comportamento? Não, o seu orgulho era excessivo e ele não se submeteu ao Senhor dos Exércitos. Assim, uma dura lição veio para ele. A última lição de Nabucodonosor. Sua esposa estava com saudades de casa e ele não conseguia entender por quê. Nabucodonosor, cheio de orgulho por suas conquistas e para agradar sua esposa, ele construiu os renomados jardins suspensos da Babilônia, uma das maravilhas antigas, junto com um zoológico particular para o entretenimento de sua rainha. Um dia, do alto de seu palácio, contemplando suas façanhas, ele proclamou arrogantemente: "Não construí eu a grande Babilônia com meu poder e para minha glória?" Naquela mesma noite, um sonho perturbador o perturbou profundamente. Buscando sua interpretação, Nabucodonosor convocou seus sábios, entre eles Daniel, conhecido como Beltesazar na corte babilônica. O sonho era sobre uma grande árvore que se destacava ao longe, mas foi derrubada, deixando apenas um toco coberto de ferro e bronze, e a mente do governante foi ordenada a se tornar como a de uma fera por 7 períodos de tempo. Os sábios não conseguiram decifrar o sonho, o que indicava mais a sua covardia do que a sua habilidade. Finalmente, Daniel foi chamado. Reconhecido por sua conexão com Deus. O tempo decorrido antes de Daniel ser convocado mostra como os seres humanos só se voltam para Deus depois de terem esgotado todas as outras opções. Embora Nabucodonosor tivesse testemunhado intervenções divinas, ele ainda não estava completamente entregue a Deus. A interpretação do sonho revelou a queda humilhante de Nabucodonosor devido ao seu orgulho. A árvore, que representava o seu reinado, cresceu majestosamente, mas foi derrubada, simbolizando a sua queda. Este julgamento supremo pretendia humilhá-lo e demonstrar que o Deus Altíssimo governa os reinos terrenos, exaltando os humildes e mansos. Ao explicar o sonho, Daniel observou que a magnífica árvore representava Nabucodonosor, exibindo grandeza e domínio vastos e distantes. O anjo havia ordenado que a árvore fosse derrubada e que restasse apenas o toco, coberto com uma faixa de ferro e bronze, indicando que o rei estava destinado à ruína. Daniel destacou isso como a ordem do Deus Altíssimo para que Nabucodonosor entendesse que os céus haviam sido estabelecidos para governar o reino terrestre. Os 7 anos pretendiam enraizar a convicção da soberania de Deus. Apesar do julgamento divino, a esperança persistiu, pois o sonho também indicava que o reino de Nabucodonosor seria restaurado quando ele reconhecesse a soberania do Deus Altíssimo. Daniel falou com amor, como fez o profeta Natã ao repreender o rei Davi.
Os profetas costumavam usar metáforas de árvores ao falar de grandes homens e príncipes. Analisando o sonho de Nabucodonosor, Daniel previu a subsequente experiência humilhante do rei: ser banido, comer grama, encharcado de orvalho por 7 longos anos. Tudo parte do plano de Deus para que Nabucodonosor entendesse que o céu governa sobre todas as coisas. Apesar da profecia, Nabucodonosor não se humilhou, perdendo assim a oportunidade de evitar o seu vergonhoso destino. Daniel sugeriu que ele parasse de pecar e praticasse a justiça, mas o rei não seguiu seu conselho, ao contrário de Nínive quando Jonas pregou. Depois de um ano, enquanto Nabucodonosor contemplava com espanto a grandeza da Babilônia, uma voz celestial anunciou que seu reino seria removido, o que o levaria à loucura, a comer grama, com os cabelos crescendo como os das águias e as unhas como as garras de pássaros. Nabucodonosor teve um ano para se arrepender, mas em vez disso esqueceu o sonho. Contudo, Deus não o esqueceu. Descobertas arqueológicas recentes confirmam o papel de Nabucodonosor na construção da Babilônia, contradizendo opiniões anteriores. As inscrições nos tijolos destacam suas conquistas na expansão e embelezamento da Babilônia. A história de Nabucodonosor é uma lição sobre a importância de atender às advertências divinas e arrepender-se humildemente. O sonho de Nabucodonosor finalmente se tornou realidade, sua transformação em boi. Embora haja dúvidas sobre a exatidão histórica da loucura de Nabucodonosor, o registro mostra um período de inatividade governamental de 582 a.C. a 575 a.C., um silêncio extraordinário tendo em conta que os líderes muitas vezes se vangloriavam das suas vitórias. Nabucodonosor poderia ter se humilhado, mas o seu fracasso levou a uma humilhação ainda maior. No final do tempo determinado, Nabucodonosor ergueu os olhos para o céu e recuperou o entendimento. Ele abençoou, glorificou e louvou o Deus Supremo, consciente de sua eterna soberania e reino eterno. Reconhecendo quão insignificantes são os seres humanos na terra, Nabucodonosor exaltou a autoridade de Deus no céu e na terra. Ele foi completamente restaurado e retornou ao seu reino, agora enriquecido com uma grandeza ainda maior. Para Nabucodonosor, sua transformação trouxe reconhecimento ao Senhor dos céus. Ele também entendeu que a verdade, a fidelidade, os caminhos justos de Deus e a capacidade de humilhar os orgulhosos eram reais. O rei da Babilônia só descobriu a verdade sobre si mesmo depois de compreender a verdade sobre Deus. Esta mudança fundamental obriga-nos a voltar à razão e à adoração sincera. Inclinemos a cabeça para adorar o Deus vivo. Se confiarmos em Deus como Nabucodonosor fez, isso revolucionaria a nossa vida de oração. Vemos o poder de Deus na transformação de pensamentos, na reversão das leis naturais e no envio de anjos para trabalhar. Deus queria restaurar Nabucodonosor, não humilhá-lo. Ele percebeu que Deus humilha os orgulhosos. Alguns veem o significado profético na Babilônia como uma representação do sistema mundial. A queda de Nabucodonosor é uma imagem do julgamento das nações, à medida que Jesus julga todas as nações, e a sua restauração ilustra o reino milenar. A disciplina de Deus foi eficaz, pois Nabucodonosor mudou para melhor ao retornar ao palácio. Ele atribuiu sua grandeza a Deus e estava preocupado em exaltar a Deus e não a si mesmo. Nabucodonosor aprendeu a ser humilde e a evitar o orgulho. Provérbios afirma que o orgulho vem antes da queda, enquanto a humildade traz honra. Respeite a Deus e evite fazer o mal, o que abre caminho para o sucesso onde não devemos tropeçar. Antes de haver humilhação, há orgulho, tema que se repete repetidamente em Provérbios. Isto é simbolizado no Jardim do Éden. A humildade e o temor reverente do Senhor garantem que permaneçamos firmemente ao lado de Deus. Identificar a honra de Deus como a nossa é como contender com o Criador dos céus e da terra. O fato tranquilizador é que Deus nunca dorme nem dorme. O Deus que nunca descansa torna-se um alicerce imóvel no qual confiamos. O Salmo 121 aponta para a nossa ajuda do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele é nosso protetor dia e noite, ele é sempre o guardião de nossas vidas. O testemunho de Sadraque, Mesaque e Abednego inspira fé e nos permite saber que, embora a vida seja cheia de reviravoltas, nossa crença inabalável em Deus traz sucesso. Não importa o que aconteça, somente permanecer firme em Deus termina em vitória.
É nossa escolha confiar em Deus, que nunca dorme ou cochila. Através dele vem a libertação. Enquanto estamos com medo, damos espaço ao diabo para ter o controle. Isaías 40:31 repete que aqueles que esperam no Senhor recebem forças renovadas. Obrigado por assistir este vídeo. Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários abaixo. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais vídeos como esse. Vejo você em breve!